do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Nós estamos ouvindo uma passagem do Evangelho de São Mateus que está inserida num trecho bastante longo do capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 11, versículo 1, chamado pelos especialistas de discurso da missão. Então começa hoje nesse trecho em que nós, em primeiro lugar, encontramos Jesus que, vendo as multidões, se compadece, tem pena delas. E por quê? Porque elas são como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem ter para onde ir, sem proteção, desorientadas. Como também o ser humano tantas vezes aparece assim, nós também, como tantas vezes experimentamos essa desorientação na vida também, a necessidade, a falta de pastores. O que é que Jesus então recomenda? Que se peça ao Senhor da messe para que envie operários para a colheita. Ele então diz que se deve pedir ao Senhor que envie operários. Neste caso aqui, seriam pastores, já que as ovelhas estão perdidas, sem pastor. Também nós vamos ver no final, no discurso aqui da missão, no final de hoje, quando ele vai dizer que se deve ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o enfoque aqui, mais interessante, é ele dizer que se deve pedir ao Senhor. Por que pedir ao Senhor? Porque a obra de condução do povo é de Deus, mas Deus o faz através de pessoas que ele escolhe. É exatamente o que Jesus vai fazer. Logo em seguida, ele escolhe os 12 apóstolos para então enviá-los. Aquilo que ele diz que devem fazer, ele praticamente assume ali. Então, ele vai enviar os operários, mas ele diz que se deve pedir, porque a obra pertence a Deus. Depois também, porque os pastores precisam se guiar, também eles, pelos critérios do próprio Deus, que é o dono da obra. Por isso, os pastores são escolhidos por ele. Os critérios nós nem conhecemos direito. Ninguém sabe explicar por que Jesus escolheu estes apóstolos e não outros. São muito diversificados. Talvez, se a gente tivesse critérios nossos, teríamos escolhido outras pessoas, talvez mais preparadas, mais capacitadas, mais fiéis, quem sabe. Existe até um traidor no meio deles. Então, Jesus vai realizar aquilo
que ele diz que Deus realiza, mas que se deve pedir, enviar pastores. Por que ele utiliza aqui não a continuidade do exemplo de pastores, ovelhas sem pastor, mas ele muda aqui para operários da messe. A messe já foi utilizada muitas vezes no Antigo Testamento pelos profetas. E a ideia da messe indica a urgência da missão, porque ela sempre aponta ou sempre significa uma referência ao juízo de Deus. Quer dizer, está chegando a colheita. Se a gente não colher, os frutos se perdem. Então aqui Jesus fala de uma missão que é urgente. Ele se compadece pela falta de pastores, pela desorientação do povo, e ele também se empenha porque entende que isso deve ser feito logo. Então, estes operários da messe são os pastores, que devem ser enviados logo. Eles recebem poder, já que a obra é de Deus, então eles vão realizar em nome de Deus. E eles não têm força para fazer isso, receberão poder de Deus. Também outra coisa indica que a obra é de Deus. De graça recebestes, de graça deveis dar. É um dom, não é uma capacidade, não é um talento próprio. É Deus quem dá. Graça é dom. E assim como se recebeu de graça, também se deve dar de graça. Não se trata de um comércio, de uma negociação. Quem vende pelo mesmo preço que comprou não ganha nada, pelo menos não em termos financeiros. Quem recebeu um dom, recebeu gratuitamente, oferece gratuitamente. É o dom que precisa ser passado, porque senão ele se torna propriedade, não dom. E também há uma última coisa que eu chamaria atenção, aliás, duas. As expressões que Jesus usa, porque ele então diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. A gente podia destacar os 4 verbos: curai, ressuscitai, purificai, expulsai. Poderíamos dividir em 2 grupos: curai e ressuscitai, que pode indicar que a missão significa atender a necessidade das pessoas para enfrentar todos os males físicos. Curar, ressuscitar a doença e a morte. Depois, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Aqui podemos ter uma referência aos males morais ou espirituais. Purificar do pecado, expulsar o demônio, que é o autor do mal e do pecado. Então, é uma missão que contempla o ser humano como um todo. As ovelhas desorientadas em todas as dimensões da sua vida. É pregar o reino de Deus, assistir as pessoas necessitadas, os famintos, os que estão nus, sem dúvida nenhuma. É cumprir a missão também e atender às necessidades de quem está como ovelha sem pastor, levar uma palavra boa, ouvir as pessoas, atendê-las, rezar por elas, rezar com elas. Por fim, em todo esse discurso de Jesus da missão para os discípulos, nós encontramos nada mais, nada menos do que a indicação de que a missão dos discípulos, dos seus discípulos, se constitui num prolongamento da própria missão de Jesus. No fundo, tudo diz respeito ao que Jesus iniciou e que deve ser continuado pelos seus discípulos. Rezemos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.